Olá! Falta de emprego e renda acelera o crescimento dos trabalhos informais no Brasil. Paulo Guedes, ministro da Economia, enriquece enquanto a população brasileira empobrece e passa fome. E mais, taxar ricos é o caminho mais justo e possível para reduzir desigualdade social, segundo o professor de economia Paulo Feldman. Eu te convido a continuar aqui com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. O nome de Paulo Guedes, atual ministro da Economia do Brasil, tem sido muito falado nos últimos dias. Infelizmente, não por conta de ações e resoluções para conter a crise econômica do país, mas por envolvimento em mais um escândalo para completar a coleção de absurdos do governo de Jair Bolsonaro. Guedes teve seu nome citado na lista Pandora Papers, que elencou nome e sobrenome de figuras públicas que mantêm paraíso fiscal no Caribe. Diante disso, a Câmara dos Deputados aprovou a convocação do ministro para depor sobre a sua conta bancária em paraíso fiscal. Miguel Stedley faz um breve resumo e nos atualiza sobre a condição atual do ministro. Confira. Embarque imediato. Em 3 anos, Paulo Guedes perdeu o controle da inflação e do câmbio, perdeu a credibilidade com o mercado e perdeu também o controle das reformas para o Congresso. Agora, graças ao escândalo dos investimentos escondidos no paraíso fiscal, Guedes será investigado pelo Congresso, pelo TCU e pela Procuradoria-Geral da República. Mas mesmo assim, continuará sendo ministro da Economia. Isso porque Jair Bolsonaro sabe que a turma da Bolsa de Valores pode se assustar com a troca por um nome que não tem a mesma devoção que Paulo Guedes pela manutenção do teto de gastos. O fato é que as políticas econômicas neoliberais implementadas desde o governo Temer são um fracasso. E nem Guedes, nem Bolsonaro e nem a autoproclamada terceira via, que quer o impeachment, mas quer a permanência dessa política econômica, sabem como sair desse labirinto neoliberal. Para poder baixar o preço dos alimentos e o preço dos combustíveis, é preciso enfrentar o agronegócio e também os interesses do mercado financeiro internacional. E isso essa elite não está disposta a fazer. Por isso, a economia é o elo mais fraco desse governo, e é ela que deve ser o alvo de todos que realmente acreditam no fora Bolsonaro. Os brasileiros tiveram que se virar para continuarem trabalhando e tendo o mínimo de renda para a subsistência. Sem nenhuma proteção trabalhista, boa parte são informais e trabalham sem carteira assinada. Segundo o IBGE, esse índice dobrou nos últimos 5 anos. De um total de 89 milhões de ocupados, 36,3 milhões são informais e representam hoje 4 em cada 10 ocupados. Antes da pandemia, esses números já estavam aumentando paulatinamente. Agora, diante do agravamento da crise, a informalidade acelerou de novo. Carolina Batailler nos mostra mais. Trilhos do Brasil. Edivaldo Gomes é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Informal de Recife e observa nas ruas o aumento no número de pessoas trabalhando como vendedores ambulantes. Ultimamente a gente está vendo muitos trabalhadores informais. Hoje a prefeitura está com uma dificuldade muito grande e o sindicato de contar. E pessoas estranhas, até pessoas mesmo que nunca foi de comércio formal. A crise econômica desencadeada pela pandemia aumentou o número de trabalhadores informais no Brasil. E aqueles que já viviam em situação de informalidade foram os mais afetados. Sem garantias, como o FGTS, muitas dessas pessoas passaram a integrar os índices de desemprego no país, como avalia o economista Paulo Afonso. A pandemia ela potencializou, o índice de trabalhadores informais, que são os mais vulneráveis à crise. Segundo os dados do IBGE, 68% dos trabalhadores que ficaram sem trabalho no segundo trimestre de 2020, ou seja, são quase 9 milhões de pessoas, tinham postos informais. O Brasil tem atualmente 14 milhões de pessoas desempregadas e mais de 34 milhões de trabalhadores sem carteira assinada.
Especialistas avaliam que, mesmo com a retomada da economia, o reaquecimento do mercado de trabalho deve ser lento. Bom, e diante da alta no preço do gás de cozinha, casos de acidentes domésticos com mulheres que estão buscando outras alternativas para cozinhar têm aumentado. Uma realidade que atinge os mais pobres. Na zona norte de São Paulo, Geisa Stefanini, de apenas 32 anos, morreu no dia 27 de setembro, após ter ficado 25 dias internada depois de uma explosão provocada por etanol. A jovem tentava cozinhar quando provocou o acidente e teve 90% do corpo queimado. Esse é apenas mais um caso fruto da alta nos preços e falta de assistência governamental. Nayá Tawane traz mais detalhes sobre essa condição. Nacional. No final do mês de agosto, em Abadia de Goiás, a casa de Viviane Lima, mãe de 3 crianças pequenas, foi incendiada após ela também tentar cozinhar utilizando álcool. Viviane passou por 3 cirurgias e perdeu quase todos os móveis da casa. Em ambos os casos, as famílias não tinham dinheiro para comprar o botijão de gás. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, desde o início do ano, o preço médio do gás subiu quase 30%, chegando a ser vendido por R$ 135 em alguns estados brasileiros. Este cenário, que tem levado algumas pessoas a arriscarem a vida para garantirem a sobrevivência dentro de casa, afeta principalmente as mulheres. José Adorno, da Sociedade Brasileira de Queimaduras, expõe que a entrada de pacientes com queimaduras aumentou consideravelmente. Tem sido verificado o aumento de queimaduras por uso de álcool substituindo o gás, que aumentou bastante o preço. É sempre bom lembrar que o álcool é um produto inflamável que causa muitos acidentes. É verificado em vários estados, em unidades de queimado, sempre há relatos do aumento de vítimas por queimaduras a álcool, especialmente na população de classe econômica mais baixa, com mais vulnerabilidade para esse tipo de acidente. Segundo o relatório da Focus, a tendência é a inflação aumentar nos próximos meses, atingindo o patamar de 8,75%. A meta inicial do governo para o ano de 2021 era de aproximadamente 4%. De acordo com especialistas, caso a inflação não abaixe, acidentes como o que ocorreram com Geisa e Viviane serão mais comuns. E se no Brasil os índices de desigualdade social já existiam, com a chegada da pandemia houve um agravamento dessa condição. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apontou o crescimento da desigualdade no país. O estudo mostrou que os 10% mais ricos hoje têm 57% da renda total nacional. Isso porque os ricos pagam pouco imposto, os muito ricos pagam muito menos que os mais pobres. Essa distribuição tem tornado os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Paulo Feldman, professor de economia, vê como injusta essa distribuição e defende uma reforma tributária justa com a taxação de grandes fortunas. Afonso Bezerra conversa com ele, que é o nosso convidado do Entrevista Central de hoje. Vamos conferir. Entrevista Central. Olá, a Entrevista Central de hoje recebe o professor de economia Paulo Feldman. O nosso assunto é reforma tributária e taxação de grandes fortunas. Bem-vindo, professor. Eu agradeço esse convite, é uma honra muito grande poder falar para vocês. O senhor declarou recentemente que o andar de cima precisa entrar com sua cota de sacrifício para vencer a crise econômica decorrente da pandemia. Qual a importância de taxar as grandes fortunas neste contexto? Nós temos um péssimo sistema de
tributação. O imposto de renda no Brasil não é um imposto importante. Ele é responsável por apenas 10% da arrecadação. E mesmo assim, é pessimamente distribuído. Os ricos não pagam mais imposto de renda, por exemplo, que a classe média. O principal imposto brasileiro é o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse imposto, ele incide sobre tudo que se consome, mercadorias, produtos, serviços, mas ele, então, incide sobre a população mais pobre. A população mais pobre, quando compra, por exemplo, 1 quilo de feijão ou quando compra carne, paga 18% de ICMS, o mesmo que o rico. Agora, 18% de ICMS sobre o feijão para o rico não quer dizer nada, ele nem toma conhecimento. Para o pobre é muito pesado. De que forma a crise da Covid-19 pode influenciar a percepção da sociedade e do Congresso sobre as mudanças no regime tributário, sobretudo na taxação das grandes fortunas? Houve um aumento da pobreza extrema. A pobreza extrema são aquelas pessoas que não têm o que comer. É insegurança alimentar. Esse é um problema que nós temos que resolver. E para resolver isso, precisaríamos de recursos, justamente. Precisaríamos mudar o sistema tributário e fazer com que o principal imposto brasileiro passe a ser o imposto de renda sobre pessoas físicas, como na maioria dos países. Nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, o imposto de renda sobre pessoa física é o principal imposto. Agora, você tem que colocar uma mudança importante aí, porque quem é muito rico no Brasil não vive de salário, vive de rendas, vive de aplicações, vive do lucro das suas empresas, mas isso tudo é isento do imposto de renda. Os ricos pagam muito imposto de renda porque eles só pagam imposto de renda sobre os salários que recebem, mas eles quase não recebem salários. O resto é isento. Professor, em um texto publicado no ano passado, no início da pandemia, o senhor sugeriu a criação de um imposto emergencial voltado para os super ricos. Como ele funcionaria e que contribuição ele faria para diminuir o impacto da crise da Covid, por exemplo? Você precisa, de cara, mudar as alíquotas do imposto de renda. Hoje, quem ganha, digamos, R$6.000 por mês, ou quem ganha 6 milhões de reais por mês, paga a mesma alíquota, 27% do que recebeu. É um absurdo que no Brasil as alíquotas parem nesse valor de 27%. Nós temos que ter alíquotas maiores, chegando a 60% para as grandes riquezas, justamente taxando muito mais as famílias muito ricas. Então, o que a gente tem que fazer justamente é isso, é mudar as alíquotas de imposto de renda, passar a taxar dividendos e lucro de empresa, mas taxar isso na pessoa física. Que avaliação o senhor faz das respostas do governo federal, sobretudo na área econômica, para atenuar os efeitos da pandemia, né? A criação do auxílio emergencial de R$600 foi uma medida adequada e ajudou muita gente. Tem um fato interessante que eu vou chamar a atenção. Esse imposto, o ICMS, ele é um imposto que incide sobre consumo e ele é um imposto que vai para os estados. Ele não vai para o governo federal, ele vai para os estados. Bom, o que aconteceu? Com o auxílio emergencial de R$600, o consumo aumentou muito. Os governos estaduais arrecadaram, então, bastante e, pela primeira vez em muitos anos, os governos estaduais estão com a saúde financeira em dia, estão ótimos. Você vê, falava-se tanto das dificuldades dos governos estaduais há 2 anos atrás, não é? Foi resolvido. Como foi resolvido? Com o aumento do consumo por parte das famílias pobres. Então, veja o poder que existe se você dá recurso para as famílias pobres consumirem. Isso pode transformar o país. É aí que nós vamos fazer o país crescer. Então, essa é uma medida importante que, infelizmente, no ano 2021 não foi repetida. O Programa Central do Brasil desta segunda-feira fica por aqui. Aproveitem o feriado e continuem se cuidando. Eu te espero amanhã. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.